pessoas maravilhosas desse canal maravilhoso. Aqui quem fala é a Yumi, eu sou anfitriã e a caretaker do Sistema Orquestra. E se você é novo por aqui, esse canal fala sobre transtorno dissociativo de identidade há quase 8 anos na visão do paciente e na visão acadêmica, embora ainda falte um pouco da visão do paciente. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu queria de verdade te convidar a dar like no vídeo e se inscrever no canal, assim você ajuda a gente a desestigmatizar o transtorno, que é o objetivo de todo mundo aqui. Pessoal, desculpa, eu tô morando num lugar que passa muito ônibus. Hoje a gente vai fazer um negócio um pouquinho diferente. Volta e meia, a gente faz vídeos falando sobre o que as pessoas falam sobre transtorno, a mídia, outros sistemas, etc. E hoje a gente vai falar sobre o Isaac com resiliência em 2023. Depois de 2 anos eu resolvi fazer um conteúdo sobre essa live em si, que era realmente uma coisa que eu tava querendo fazer, mas eu tava esperando um pouquinho. E sim, isso tem a ver com o vídeo que a gente vai soltar, com resiliência. Pra quem acompanha a gente no Instagram já viu que a gente já tá trabalhando em um vídeo com eles, depois de 2 anos de projeto. Não vou falar muito sobre isso, eu vou pedir pra vocês ficarem de olho no canal, que já deve sair. Eu queria muito ver esse vídeo do Isaac, porque na época eu queria muito ter reagido, mas eu não reagi. Então eu acho que pra mim é um momento que faz muito sentido. Eu vou estar olhando pra tela do meu computador. E vocês vão estar acompanhando comigo e a gente vai vendo. Essa live, ela aconteceu no TikTok, eu acho que ela tem em toda a internet. E a gente só vai reagir. Tudo bem? Como é seu nome? Meu nome é Giovana, muito prazer, doutor. É um prazer estar falando com você. Muito obrigada pela visibilidade, por estar abrindo assim um espaço para a gente falar, né? Eu sou muito curioso, muito perguntão e muito intrusivo. Você está preparada? Pode perguntar o que quiser, eu já estou super acostumada. Tá bom, Muitos então. Vamos lá. psiquiatras e muitos psicólogos estão entrando em contato comigo para falar sobre o transtorno, então eu já estou bem acostumada. Qual é o seu transtorno? Eu tenho transtorno dissociativo de identidade. O que é? O nome é bonito. O que é isso daí? É um transtorno onde mais de um alter, mais de uma identidade formada, vamos dizer, pelo alter ego, assume O o que é? Não, corpo. peraí. Todo mundo tem que entender a conversa. O que é alter ego? O alter ego é... Como é que eu explico o alter ego? Meu Deus. O difícil aqui é que resiliência começou a falar sobre o transtorno quando eles deveriam estar falando sobre o quadro deles. Porque você ter o transtorno não te faz entender sobre o negócio. Isso vem com estudo, isso vem com conhecimento, você ainda atrás, lendo, etc. Lembro como que se explica o que é alter ego. Mas é um... Como é que eu explico isso agora? Se o senhor puder me Ego é ajudar. a minha persona, é a minha personalidade, né? E você Isso. tem várias personalidades, é tipo isso? Vamos dizer que sim. Elas não são consideradas personalidades, porque personalidade é algo que elas possuem. Identidade é uma coisa que elas são. Faltou. Não tá errado, mas também não explica muita coisa, porque assim, a gente tem aí o transtorno de... vamos começar com o transtorno dissociativo de identidade. Por quê? Porque a nossa personalidade, ela é moldada conforme o ambiente que a gente tá, é uma coisa muito fluida. A nossa identidade não. Então, por exemplo, a pessoa que eu sou no trabalho não vai ser a mesma pessoa que eu sou com a minha família, com meus amigos, com meu namorado, porque a minha personalidade vai fluindo conforme os ambientes que eu estou, mas a minha identidade não. Então, por exemplo, as minhas crenças, as coisas que eu acredito, as coisas que eu gosto, isso não muda no ambiente. Então, elas são consideradas identidades. Mas não é você? Não sou eu. Como assim? Como é possível um negócio desses? Me explica. Então, eu posso contar um pouquinho de como foi o meu processo de diagnóstico, se o senhor quiser. Eu preferia que você contasse melhor como essa coisa de... que é um tipo um espírito que toma conta do teu corpo e manda você embora? É Não, não é tipo um isso? Não? espírito. Não é um espírito. Eu acho muito pesado, sendo esse transtorno tão estigmatizado quanto ele é, você fazer esse tipo de piada. Na verdade, além de tudo, eu sou um bandista, então eu fiz toda uma investigação espiritual para saber se tinha alguma coisa espiritual no meio. Então explica como é que é esse processo das identidades. Elas assumem a consciência e o controle do corpo. Elas assumem o que a gente chama de fronte, né? Que elas assumem a consciência do corpo e assumem o controle do corpo. Em alguns sistemas, a gente é chamado... É meio tenso, porque aí a dona Bonita também se propôs a falar sobre o transtorno, sabe? Se propôs a falar sobre o negócio de forma técnica, se propôs a falar como uma representante.
se propôs a falar com uma divulgadora científica. De sistema, todo mundo que tem TDI é chamado de sistema, né? E alguns sistemas não têm amnésia dissociativa, ou seja, não esquece o que acontece quando uma das identidades assume o fronte. Elas Você ficam sabe que reféns. Não explicou sobre o que é front, também não dá para, né? Aí fica complicado. esqueci seu nome, desculpa. Giovana, Giovana, você está muito nervosa, você está muito defendida, e a gente não quer isso. Na verdade, fico perguntando desse jeito meio despachado, porque eu quero aprofundar, eu quero entender como é que funciona o processo. É só isso. Se você ficar usando uma terminologia muito científica, parece que tem uma base por trás de tudo isso, nem o pessoal vai entender, e pior, nem eu, que sou meio retardado, também vou conseguir entender. Pô, mas é uns termos que não precisa, né? Que não é legal usar, que não é bacana. Eu queria que você contasse como é a vivência. tá. Elas meio que assumem o controle do meu corpo, como se fosse uma possessão. Elas são outros seres, então. Outros seres, Então eu não elas falei errado quando eu quis comparar com a questão do espírito tomar conta do nosso corpo. É parecido. assim, o processo de incorporação é bem diferente do processo de troca. Por quê? Porque existe na incorporação uma questão energética. Fica Agora, todo nas mundo trocas, junto? Fica todo mundo junto, né, nessa incorporação aí? As não. diversas personalidades estão presentes? Não, quem tá no co-front que tá meio que assim aqui, vamos dizer Vem assim. cá, me diz quais são as suas personalidades. É foda porque vem um assunto, não termina outro, e joga termo, e vem pergunta em cima, porque falta explicar, tipo, não adianta você jogar termo na galera, tipo, front, co-front, não explicar o que é. Só que é tenso quando você também não tem espaço, porque ele fica jogando informação em cima dela. Vai me Meio que assim aqui, vamos dizer Vem assim. cá, me diz quais são as suas personalidades. Vai me ensinando os nomes direito. Você é Giovana e quem mais está aí dentro, Giovana? Nós temos no sistema a Ayana, a Lina, a Aurora, a Luísa, a Isabela, a Luara, a Laura, Meu o Deus! Herbert, sim, o Ariel, só tem 3 homens no sistema. Tô tentando lembrar o nome de todas que eu tô nervosa. Desculpa. E cabe todo mundo aí dentro de você? Cabe, pior que cabe. Inicialmente, antes de eu descobrir que eu tinha TDI, eu pensava que elas eram personagens na minha cabeça. Só que era Como uma assim? coisa assim, Personagens inventados por você mesma? Tipo isso? na verdade, pelo meu cérebro, porque eu nunca tive Pela sua mente, consciência de pela sua como mente. criar. Fala Pela direito, minha pela sua mente. mente. A E minha por que a mente. tua mente criaria esses personagens? Então, o TDI ele nasce de estresse pós-traumático. Então, você sofre uma dissociação. Não adianta você falar que quer que a pessoa fale da vivência dela se você ficar perguntando sobre a parte técnica do transtorno, quando você já viu que a pessoa não consegue, que a pessoa tá nervosa. Porque ele mesmo fala que ela tá nervosa e que não adianta ela ficar jogando um jargão técnico. Se foi falar sobre TDI, você deveria ter pelo menos feito uma pesquisa. O TDI ele nasce de estresse pós-traumático. Então, você sofre uma dissociação a partir de estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático é quando você passa por uma situação muito dura, muito intensa, não é? E aquilo ganha raiz. Aquilo ganha. Dissociar é negação, né? Então, Sim. solta o sentimento do fato. Vamos dizer que são mecanismos de defesa personificados. Faz mais sentido agora. Só que, assim, você não tem controle, a coisa funciona por si só. É assim, existem trocas involuntárias e trocas consensuais. Como assim? Antes do tratamento, antes de eu descobrir que eu tinha TDI, as trocas eram involuntárias, ou seja, elas aconteciam em qualquer momento do dia. Você estava lá conversando com a amiga enquanto Giovana aparecia ali. De repente, mudava de identidade. Puta vergonha. O pessoal achava que você era maluca. Sim, inclusive, uma das minhas identidades é a Tatá, e a Tatá, ela mordeu uma colega de faculdade minha. Então, eu já passei algumas situações. Aí, quando o juiz te chamou e quis te acusar, o promotor te falou, não fui eu, foi a Tatá, foi isso que você fez. Foi a Tatá, exato. Mas assim,
Desculpa. Assim, existem trocas. Com o tratamento, eu aprendi a ter trocas consensuais, ou seja, elas pedem permissão para vir no corpo. Ah, Agora, você pode dizer não para elas? hoje eu posso. Hoje eu O tratamento para dissociação te dá escolha, sabe? Tipo, você consegue escolher abrir espaço para um auto afrontar, para ele poder fazer o que precisa ser feito, ou conseguir ficar consciente e fazer você mesmo o que precisa ser feito. Basicamente, o tratamento ele vai te dar o direito de escolha tanto para você quanto para eles, e aí, tipo, junta isso com comunicação, não parece tão difícil combinar as coisas, sabe? Onde todo mundo saia ganhando. consigo. Entretanto, existem trocas involuntárias. Como assim? Existem gatilhos e estímulos externos, tanto positivos quanto negativos, que fazem elas virem. Então, pode acontecer de elas virem sem a minha permissão, por gatilhos e estímulos externos. Quando Porém, a ficar gente. muito ansiosa, por exemplo. Sim, Aí vem. exatamente isso, doutor. Eu fico muito ansiosa e eu começo a trocar absurdamente. Absurdamente. Mas hoje eu consigo ter uma conversa com você sem trocar de identidade. Entende? Não dá para a gente pedir para aparecer uma das amiguinhas aí? Eu acho de muito mau gosto você pedir um bagulho desse numa live. Eu quero tentar o máximo possível usar da cartada do nossa, ele é uma pessoa não múltipla e não sei o que e tal. Nós não somos atração de circo para você ficar pedindo troca só pra ver como é que é. É cansativo também. Gasta uma energia mental meio chata, dependendo da situação e de como as coisas vão ser feitas. Então, eu só achei, principalmente vindo de um profissional, um pouco sem noção. Aí pra Até gente ver. dá sim, mas Tá? dá sim, mas assim, antes eu queria só explicar um pouco. E eu não posso também falar que não foi sem noção da parte de resiliência falar que dava pra fazer, porque não deveria dar, não dá, não peçam esse tipo de coisa, é só desagradável. É tipo, você expõe o sistema e querendo ou não uma comunidade inteira, porque depois vai todo mundo ficar pedindo pra ver troca, vai ficar comparando troca, chatão, etc. Tem limites, sabe? Um pouquinho do TDI para Lógico. vocês. Porque elas não sabem explicar direito, né? Só a Aline e a Mas você Lina. já não explicou para a gente que é um mecanismo de defesa, que se É, dissocia da dor? Tem mais alguma coisa que a gente precisa saber? existem tipos de alters, né? Por exemplo, existe trauma holder, que é um alter que guarda todos os traumas do sistema. Trauma holder não é um alter que guarda todos os traumas do sistema. São alters que guardam traumas do sistema, mas não são todos e, tipo, às vezes é só um, e às vezes ele é do sistema inteiro. Ele vem aí, né, com essa função, a gente meio que não escolhe isso, não dá pra ensinar, depois vai melhorando, esse trauma vai sendo compartilhado conforme a terapia vai acontecendo, mas não são todos os traumas, às vezes é só um trauma e às vezes nem é do sistema inteiro. Existem alters como persecutores, que são alters que, para proteger, com o intuito. Vamos lá, gente. Persecutores não existe. Em português ficou perseguidor, mas em inglês é persecutor. Não existe persecutor. Acho interessante a gente falar sobre isso porque depois a gente induz as pessoas ao erro. De proteger o sistema, eles fazem persecutores, que são alters que, para proteger, com o intuito de proteger o sistema, eles fazem coisas que prejudicam o sistema e o entorno. E existem alters tipo protectors, que são para proteger o sistema. Então, existem vários tipos de alter. Mas isso você aprendeu depois, né? Sim, com muito estudo. Eu principalmente na literatura inglesa. E aí você se enquadrou dentro desse quadro aí todo e fica se analisando por esse aspecto, por essa visão? Na verdade, eu fui diagnosticada pela psiquiatra. Essa história de diagnóstico deu muito bafafá, né? A gente fala sobre isso no vídeo com Resi. Aí, depois que eu fui diagnosticada pela psiquiatra, eu comecei a estudar sobre o transtorno para me entender. Por quê? Porque não tem muito estudo aqui no Brasil, doutor. As pessoas não sabem. Eu atendi um caso como o seu logo no começo da profissão, logo que eu estava começando, eu atendi. E a menina dissociava mesmo. Mas o que eu me lembro da época, não estou falando de você, evidentemente, o que eu me lembro da época é que eu tinha a convicção de que tinha uma profunda imaturidade emocional. Por ter dificuldades de um processo de amadurecimento, é que essas personalidades iam se. Mas eu sentia elas muito frágeis. Eu conseguia acessar todas elas por hipnose, na época eu fazia hipnose. Era legal, eu me divertia.
Não faço mais, já parei, não gosto mais. Né? Mas achava divertido na época fazer e eu ficava brincando de conversar com as personalidades dela, mas era um processo realmente, o nome fala bem, é uma coisa de desintegração, de falta de capacidade de lidar com uma situação e Exato, não de propósito, um mecanismo de fuga. Mas exato. vem cá, você me conta, é que você não vai falar, você não pode falar. Tem uma pergunta, mas eu tenho certeza que você não vai responder. Pode perguntar, vai que eu respondo. Vamos tentar, né? Às vezes você não faz de propósito. Ai, que coisa ruim de se perguntar. Tanta coisa que você podia fazer aqui. Já troco de vez em quando propositalmente, sim. Tipo, às vezes eu não tô conseguindo lidar com a situação do momento, eu tô muito ansiosa, aí eu falo, meninas, assumam. Eu também quero trazer um bom humor. Eu queria. Mas assim, basicamente a gente começa a escolher se vai deixar o amiguinho aparecer e o amiguinho começa a escolher se ele quer aparecer também. A gente começa a ter escolhas. Mas não é igual Pokémon. Não é assim. Ela não só joga a gente aqui. Não é. A gente dá espaço, sabe? Por exemplo, eu cresci na internet, acredito que não, porque eu conheço sistemas que têm mais de 15 anos. Eu cresci na internet, acredito que não, porque eu conheço sistemas que têm mais de 15 anos que são sistemas e tem filho e tem família. O que aconteceu aqui nessa parte? Será que eu perdi? Não sei porque tá cortado. Não, porque eu conheço sistemas que têm mais de 15 anos que são sistemas e tem filho e tem família e continua sendo sistema. Então, eu não acredito muito nisso, mas Eu queria saber o que ele falou pra poder julgar, mas. sim. É um diagnóstico difícil de E diagnosticar. eu em nenhum momento, eu mudei o seu diagnóstico. Eu estou batendo firme com ele, eu concordo com ele, eu acho que é isso mesmo, mas é uma dissociação da sua personalidade. São coisas. Não, porque é o transtorno dissociativo de identidade. Então a dissociação é na identidade, no nome do transtorno. São coisas que em estados alterados você não seria capaz de assumir e com isso você assume. Sim, é um mecanismo de defesa, sim, de fato Então, é. mas é teu. É teu. Vem de você, não vem do Espírito Santo. Sim, só que, por exemplo, eu e o Yumi tô aqui desde antes da gente ter o que seria uma identidade formada, até porque a teoria, até porque na teoria mais aceita, o TDI começa antes da formação da identidade. É teu, mas você entende que quando a gente fala teu, se atribui a alguém, a algo que existe, a uma identidade existente, o transtorno ele se desenvolve antes de existir um eu para qual pertencer. Então quando fala, tipo, aquilo é teu quem? Sim, Vem do teu próprio. Desculpe a brincadeira. Vem do teu próprio cérebro. E não fica. Eu estou entendendo o que está acontecendo com você. O que está acontecendo com você, e eu entendo e eu respeito, é que de repente isso está te dando um certo brilho, o fato de ter isso daí. Isso está te motivando, está te botando para estudar, está te colocando como personagem de rede social. Legal, parabéns, não tem problema nenhum. Na Mas verdade, não é bem isso. Acho que eu e o Yumi acho que isso é uma opinião que ninguém pediu. Tipo, Residência não foi falar lá para ter uma consulta gratuita com o Isaac na frente de uma galera. Resiliência foi para falar sobre transtorno, a vivência deles, embora eu vou falar sobre isso no final. E aí é muito foda falar, eu acho que isso tá te motivando e não sei o que. Eu quero desvincular um pouquinho só a imagem de resiliência, só tô falando que isso não é legal. Deixar dar a entender que o paciente está gostando de ter o transtorno pela atenção que ele está tendo. E no caso de resiliência não é nem o paciente, é só tipo uma menina com transtorno que foi falar com um profissional sobre isso. Ela não pediu uma avaliação, ela não pediu a opinião dele, eles só iam discutir sobre isso, sabe? A equipe multidisciplinar de resiliência podia ter todos os defeitos do mundo, mas ela existia e não cabia a ele passar por cima. Se fosse para alguém falar esse tipo de coisa para Resi, seria a equipe de Resi. Independente de qualquer coisa, se era pra alguém falar isso, era pra ser essa equipe no consultório, fechadinho, e não Isaac em público. Pra mim é meio pesado um profissional tentar falar esse tipo de coisa sobre alguém, sabendo a autoridade que ele tem sobre saúde mental. Sabendo que as pessoas vão levar muito a opinião dele em consideração e sabendo que ele tá conhecendo daquela pessoa, do transtorno daquela pessoa, do quadro daquela pessoa. O que ela tá falando ali, o que a resiliência tá falando ali. Ele mesmo falou que só atendeu uma moça, sabe? Então meio que eu acho que chega a ser perigoso você, como profissional da saúde ainda mais reconhecido, tratar alguém que estava falando sobre esse transtorno com alguém com esse transtorno assim. Não entendem isso normalmente, porque, né, a maioria não tem,
Mas é um transtorno muito sofrido, por quê? Mas aonde você está sofrendo agora? Neste momento, eu não Isso. sofro tanto porque eu Ah, faço tratamento. Eu hum. trato o meu transtorno, Você né? Eu toma trato remédio? por Você isso. toma remédio? Eu tomo 4 remédios por dia. Eu Que tomo remédio dois você toma? antipsicóticos. Você pode falar? Posso, eu tomo aripiprazol, Adoro tomo, esse remédio. Adoro, acho o máximo. tomo aripiprazol, tomo quetiapina, tomo escitalopram e tomo Venvance para TDAH e tomo Boa. clonazepam em crise. Parabéns pro seu psiquiatra. Puta profissional. Ela é Muito ótima bom. e ela está estudando muito sobre o transtorno para poder me ajudar. E eu já sofri muito, né? E Hoje na em dia, terapia que você também faz, evidentemente, não. sim, eu faço. Eu faço terapia, eu tenho um neuropsicólogo que me trata e eu tenho um psiquiatra, uma psiquiatra. Para ter tanto cuidado assim, eu acho que eu também vou querer ter TDI. Vou voltar lá para os 11 anos e falar que eu sou meu irmão gêmeo. Olha, Eu acho que a última coisa que eu quero ouvir de um profissional é que ele gostaria de ter um transtorno que eu tenho porque eu sofri algum tipo de coisa muito pesada na infância. Eu gostaria de não ter esse cuidado todo e não ter TDI, sabe? Eu não tenho nada. Eu tenho muita gratidão pelo fato do meu sistema existir, até porque eu faço parte dele. Eu não sou o que a gente chama de original, core, alter base, o alter que se identifica com o corpo. Eu só sou a primeira que chegou aqui depois dela, ou que chegou junto com ela. Se não fosse por essa galera existir, provavelmente tanto eu quanto a Thaís talvez não teria suportado passar pelas coisas que a gente passou ao longo da nossa vida se não fosse por esses alters. Mas ao mesmo tempo, eu gostaria de não precisar que eles existissem. Eu gostaria de não ter que passar por alguma coisa tão ruim ao ponto da minha identidade não conseguir absorver aquilo e precisar criar uma identidade só para lidar com aquilo. Eu e Yumi sei que falar sobre isso é um pouco sobre abrir mão da minha própria existência, mas eu gostaria de não existir se isso significasse que ninguém foi traumatizado. Então, para mim, ver um profissional falando que com todo esse cuidado ele também queria ter TDI é só muito pesado, porque significa que, tipo assim, foda-se o que eu sofri na infância. É só muito errado, parece muito desrespeito com o que a gente teve que passar pra ter transtorno, e é por isso que a gente tem esse transtorno, a gente tem que cuidar, e aí só porque a gente tem que cuidar e gastar. Pra mim é só uns papo torto, é um transtorno ocasionado por trauma na infância, sabe? 11 anos e falar que eu sou meu irmão gêmeo. Olha, gente, quem veio aqui hoje não é o Dr. Isaac, hoje quem veio aqui é o irmão gêmeo do Dr. Isaac. Não, tem que ter nome diferente, né? Eu na verdade, não, entendi. Bom, Posso falar uma coisa de verdade para você? pode. A única coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: eu sei que nada do que você faz é de propósito, não é mesmo. Eu queria muito que você entendesse, mesmo que você não consiga de cara, que está realmente acontecendo uma fragmentação da tua personalidade, tá? E basicamente, querido, isso acontece porque a pessoa está com muito medo e muita dificuldade de enfrentar circunstâncias de vida. Sim. O que eu acho que você tem que fazer no sentido do teu tratamento, você quer curar disso daí ou você quer ter isso pro resto da vida porque você acha? É literalmente opinião profissional que ninguém pediu, baseado no quadro que ele não conhece a fundo. E que assim, beleza, ele perguntou, mas ia ficar, tipo, sério, vocês acham que a pessoa que tá lá ia falar, não? Ia ser, tipo, ia causar esse clima? Não. Achou divertido? No sentido do teu tratamento, você quer curar disso daí ou você quer ter isso pro resto da vida porque você achou divertido? Eu não quero integrar as minhas identidades porque Não? eu Tá tô bom. acostumada com elas. É como se você tivesse uma família. Eu acho muito complicado que o profissional que escolheu falar sobre o transtorno não fez uma pesquisa decente para saber que a não integração, a multiplicidade funcional dos alters é um caminho totalmente válido para sistemas que escolheram não integrar. A gente tem isso já aplicado na psicologia, principalmente quando a gente fala sobre tratamento lá fora, nos Estados Unidos, etc. E eu acho que isso é super válido e super respeitoso. A multiplicidade funcional é super, super válida, é super aceita. Então, para mim, não faz sentido um profissional rir da escolha de um paciente com transtorno se ela é válida, se ela funciona, se ela pode ser tentada.
né? Como se você tivesse pessoas que você confia, que você viveu e que você passou por várias situações juntos. Mas de verdade Então, não tem, querida. É só você mesmo o tempo todo. Você está conversando. É que nem aqueles malucos que ficam conversando consigo mesmo. Isso não é legal de se falar. tá, isso é uma perspectiva. Dá pra ver que ela tá totalmente desconfortável. Você não deixa a pessoa desconfortável assim. De uma pessoa de fora, mas talvez se você estivesse na minha Não é pele, a melhor, gente não é melhor fazer entenderia uma, que não é melhor fazer uma família com teu namorado, ter filhos, eu estudar, acho fazer Uma coisa não anula a outra. Eu tenho família. que dá para fazer os filhos. dois, porque as minhas identidades também são importantes para mim, elas também são importantes para minha vivência. Elas são importantes porque elas viveram Não muita tem, coisa não tem, comigo. eu não tenho direito de falar nada, não adianta. Você não é minha paciente, eu não posso falar nada. Tá certo. Se você acha. Não mais do que já falou, mas tudo bem. Eu fico de verdade mesmo, querido, eu fico com o coração um pouco cortado. Porque o que eu prevejo nesse tipo de circunstância é que sim, você vai acabar cristalizando essa fragmentação e Já aí, foi cristalizada, e elas já aí você vai existem. sofrer. Não, não foi. Literalmente foi por isso que o transtorno não se desenvolve depois da infância, porque quando você. O que é dissociação estrutural vai falar sobre TDI. TDI, a gente encontra a dissociação estrutural terciária. Nós não nascemos como uma unidade junta, nossa identidade não nasce integrada na gente. Nós nascemos com partes separadas para as nossas necessidades, para as nossas emoções e por aí vai indo. Conforme a gente vai tendo uma infância saudável, isso tudo vai se unindo em uma identidade coesa, em uma identidade que faça sentido. Se isso não acontece, se a gente sofre um trauma, um desses estados ele é isolado com esse material traumático e barreiras dissociativas vão sendo criadas. E o estado que carrega esse trauma não consegue se unificar na identidade da criança. É criada uma barreira dissociativa e a partir disso eles não têm acesso um ao outro, ao material e afins. A gente também tem algumas variações para TDI ou TDE, por exemplo, em outro transtorno dissociativo especificado, essas barreiras dissociativas são mais fracas por vários motivos, porque está na gênese do transtorno. O transtorno já se desenvolveu assim. Então, o que a gente vai fazer é trabalhar para enfraquecer essas barreiras dissociativas, para caso seja a escolha do paciente, do cliente. Caso contrário, é só derrubar essas barreiras dissociativas para trabalhar a comunicação e o trauma e por aí vai indo. Elas já existem, já foi cristalizado. Não só não foi, como você sabe muito bem que você tem melhorado com o tempo. Eu melhorei. Mas melhorar, conseguir se comunicar com os alters é uma melhora. Eu queria entender porque que as pessoas relacionam melhora do TDI com sumiço de alters, sendo que o causador de todo o transtorno é o trauma. Então, o que a gente vai trabalhar para sumir? O trauma. A melhora não vai vir com o sumiço dos alters, a memória vai vindo com você tendo qualidade de vida, com você tendo uma vida funcional. Por isso que multiplicidade funcional é uma escolha válida, porque foi provado que você consegue viver em multiplicidade e que funciona, a gente tem estudo para isso já. Uma coisa que me pega muito é essa cara de deboche do Isaac. O transtorno é muito sofrido. É muito sofrido. Por quê? Porque é muito cruel a dissociação. Você não ter controle do seu corpo, você não ter controle do que está acontecendo na sua vida, é muito cruel. Mas você fica vendo, você, Giovana, fica vendo tudo que está acontecendo quando as outras Não, eu tenho personalidades. amnésia dissociativa. Quando elas vêm, eu não sei o que elas fazem, nem o que elas falam, muito menos o que aconteceu. Eu não tenho controle disso. Então por que você sofre? Não entendi. Ué, ela acabou de falar, porque quando os alters vêm, ela não sabe o que acontece, o que eles falaram. Além de não conseguir gerenciar o dia a dia, o sofrimento também vem pelo trauma, porque a gente tem reações a esse trauma. A gente tem, seja evitar, ou seja correr, seja fugir, seja brigar. São coisas que a gente não sabe lidar. Então, por exemplo, um alter que foi agredido puxando o cabelo, talvez tenha dificuldade em ter alguém mexendo no cabelo dele, fazendo um cafuné, fazendo uma escova, fazendo corte de cabelo. Não é só sobre a dissociação, é também sobre o trauma, é também sobre ser assombrado com algo que aconteceu com você e você não sabe lidar. E às vezes você também nem sabe o que aconteceu, porque a gente tem que lembrar que a amnésia esconde o trauma. Eu não tenho controle disso. Então por que você sofre? Não entendi. Porque aconteceram situações que me prejudicaram por conta do TDI, por conta delas, né? Elas fizeram coisas que acabaram me prejudicando. E não só isso, o TDI veio por situações que te prejudicaram também. Sem querer, porque elas não queriam fazer isso para me prejudicar. O que elas fizeram?
Ah, eu perdi emprego porque a Momo vinha no trabalho, a Momo tem 5 anos, então ela vinha no trabalho e eu fui desempregada, fiquei desempregada por conta do comportamento. Minha gerente chegou pra mim e falou que eu tinha que me tratar porque tinha alguma coisa errada comigo. Na faculdade também, elas já morderam colegas de faculdade, porque uma das minhas identidades tem traços autistas, e ela mordeu uma colega de faculdade quando a colega foi abraçar ela não gosta de toque. E aí ela mordeu a minha colega, então, tipo, a minha colega ficou brava comigo. Eu já passei por algumas situações bem difíceis, bem tristes, assim, por causa da dissociação. E desde criança, né? Já aconteceram muitas situações, teve outras situações mais Mas eu tenho pesadas. certeza absoluta que você não estava feliz lá no trabalho, né? Não, não tava. Por isso que elas estavam assumindo. Ah, Mas assim, houveram situações mais pesadas, né, com a dissociação, que eu não posso contar na internet porque vai gerar estigma em cima do transtorno e eu não quero isso. Existem muitas mas pessoas. conta de um modo genérico, assim, sem dar nomes, para a gente saber do que Não precisa contar qual autor foi, mas a gente já sabe que é um sistema com TDI. Não vai gerar estigma, não, pô. você está falando. Ah, eu não sei como explicar isso. Vamos dizer que elas já em algum dado momento, elas já foram um risco para outras pessoas. De Em algum matar? Não sei, não exatamente de matar, mas já Não. foram um risco para outras pessoas. Já foram. Ah, E houveram algumas situações mais pesadas que eu não conto porque vai gerar estigma em cima do transtorno, as pessoas já vão achar. Eu acho meio foda quando ela fala, eu não vou contar por isso, 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 e ele ainda tentar convencer ela a contar, sabe? Tipo, ela já mostrou que não tá confortável, você não insiste, ainda mais se você é um profissional de saúde mental. Mas não. assim, o meu perfil ele fala sobre uma vida funcional tendo TDI, né? A gente tem uma vida funcional, por enquanto eu tô afastada do Você tem trabalho. muitas, você tem muitas mágoas em relação ao que aconteceu na tua vida? Você falou que você tem traumas e tudo, tem muitas Tenho mágoas? bastante ainda. São coisas que eu vou É. superando com o tempo, com a terapia, né? Dá para falar delas ou não? Eu sofri algumas situações de violência quando eu era criança e sofri já violência sexual na adolescência. Então, eu passei por alguns traumas meio pesados desde os meus 4 anos de idade. Eu não sou ninguém pra falar se as pessoas devem ou não expor as próprias dores, expor os próprios traumas, expor os próprios negócios, paranauês, laudo, etc. Eu defendo que ninguém é obrigado a compartilhar isso, seja laudo, diagnóstico, trauma, quantos alters tem, qualquer informação que a pessoa não se sinta à vontade, ela não é obrigada. Mas eu sou livre pra achar de mau tom quando você expõe demais esse tipo de coisa. Ah, eu sofri trauma assim, assim, assado. Você tá dando munição para as pessoas te atacarem. Então, eu acho falta de cuidado, mas cada sistema é livre para fazer o que quer, mas eu posso dar minha opinião aqui. E aí foi por isso que eu fragmentei, foi por isso que eu dissociei, né? E muitas Alguém? pessoas falam, Fala. oi? Ai, Pode falar, desculpa. pode falar. E muitas pessoas falam que é fingimento, que eu tô fingindo, que eu tô inventando, mas, tipo, eu tenho laudo, gente. Tipo, quem não acredita, problema de vocês, porque eu, de fato, tenho laudo. Eu sou diagnosticada com esse transtorno, A questão do laudo a gente vai falar no projeto, relaxa. eu fui avaliada, Mas eu fui o fato de ter acontecido isso com você deixou você uma pessoa muito raivosa, muito rancorosa? Pelo contrário, eu sou uma pessoa muito chorona, muito sensível, né? Eu não guardo rancor das pessoas, muito pelo contrário, mas eu guardo mágoa das situações, né? Tipo, eu não aceito o que aconteceu comigo. Eu não aceito que eu passei por essas situações, né? E na tua cabeça, assim, dentro do teu jeito, ou do jeito de vocês todas interpretarem, o que aconteceu nessa situação que você foi violentada aqui? Que houve? Que contexto foi esse? Cara, eu não lembrava disso. Não pergunte esse tipo de coisa. As pessoas têm gatilhos, as pessoas também. Sabe? Não coloca as pessoas nessa saia justa, mano. Nossa, é desnecessário. Preza um pouco pela pessoa que tá lá, sabe? Nossa, tipo assim, é um transtorno que reage pra caramba a gatilho. Ela pode ter uma dissociação, ela pode ter um flashback, ela pode ter uma troca. A dissociação pode levar a uma troca.
Não, preserva um pouco a pessoa que tá falando, sabe? E quem tá assistindo também, a gente não sabe como é a audiência. Eu sei que essa live existe na internet, mas tanto para preservar meu sistema, meu público e até mesmo resiliência, essa parte onde eles falam do trauma, a gente pulou. Então a gente vai continuar a live daqui, porque não acho legal. Eu não lembrava disso, eu não acho legal. Deixa eu aproveitar só um instantinho a tua presença aqui, porque olha, 2015. Você faz live e se super enche assim sempre, ou eu tô Nunca fiz ajudando de live, é a alguma primeira vez forma? que eu tô fazendo, mas vai sair uma live, gente. Deixa eu explicar para vocês só, já aproveitando. Doutor, se o senhor Não, quiser participar. eu primeiro. Eu queria lembrar vocês, então, que tem o grupo do WhatsApp. Sabe como chama meu grupo do WhatsApp, Giovana? Não, como? Chama Aceita que Dói Menos. É uma Lindo, seita, maravilhoso. é uma religião que eu estou criando, que é a Aceita que Dói Menos. Com S e com C, para coisa. E quem quiser participar, se você quiser participar também, Giovana, manda um direct para mim, que eu passo o link e as pessoas entram e eu vou falar. Depois, ó, se você ficar me stalkeando, eu vou falar do teu quadro sem você ouvir. Aí eu vou meter o pau em você, já vou avisando. Fala. Olha! Não, mas eu sou de boa, sou tranquila. Eu Pode não. fazer Eu a tua sou propaganda, pode fazer a tua propaganda, vai. Eu tô, enfim, desculpa. Eu vou fazer uma live com uma psicóloga no dia 14 para falar só sobre TDI, sobre transtorno dissociativo, né? Tem outro transtorno dissociativo que é chamado de OSDD, né? Que também é muito parecido com o TDI. Então O vai que sair é o uma live. STD? OSDD é um outro transtorno dissociativo que caracteriza algumas dissociações. Mas o que é a Também tem. sigla? O que quer dizer a sigla? Ai, peraí, que é em inglês, eu vou pegar aqui para você. Pro senhor, né? Desculpa. Pro Não, tá senhor. tudo bem. Agora eu tô com um Isaquinho aqui de 15 anos, tá tudo em ordem, tá tudo certo. Fala. Não é legal esse tipo de piada, gente. De onde vocês tiraram que é legal isso aí? Não é legal fingir que você tem TDI, não. Tipo, assim como não seria legal fingir que tem esquizofrenia, borderline, bipolaridade, depressão. Não é legal. Older Specific Dissociative Disorder. É outro transtorno dissociativo especificado, né? Ah, Existe esse tipo de transtorno também, é um outro transtorno dissociativo, que tem algumas características um pouco diferentes do TDI, mas também tem identidades. Eu conheço muitas pessoas que têm esse transtorno e a gente vai falar sobre isso na live. Se o senhor quiser participar também, eu coloco o senhor na live. dependendo do horário, pode ser, por que não? Adoraria. E aí o senhor dá a sua A perspectiva. psicóloga é jovenzinha, não? A psicóloga tem acho que mais de 10 anos de carreira já, Jovenzinha, né? mas Tá ela. engatinhando ainda na carreira. Me diz uma coisa. Imagina eu que nem me formei ainda. Você é psicóloga. Eu tô me formando em psicologia, tô no 4º ano. É por isso que você domina essa linguagem técnica toda bonitinha, toda certinha. Me diz Também. uma coisa, você é bem desenvolta, né? Obrigada, eu agradeço. Eu gosto bastante Não, de conversar. não é? Isso te faz bem. Você gosta de alguma forma, poder falar, mostrar. Isso te faz bem. Você gosta de alguma forma, poder falar, mostrar. Você se sente bem com isso. Mas eu comecei na internet por 2 motivos, né? O primeiro é para trazer visibilidade para quem tem TDI. Olha, eu sou a pessoa há 2 anos depois dessa live. Queria dizer que você conseguiu. Porque as pessoas que têm TDI no Brasil, elas são totalmente invisibilizadas. A gente é totalmente excluso da sociedade. E para que os médicos e profissionais da área da saúde tenham vontade de estudar mais sobre o transtorno e trazer melhor qualidade de vida. Giovana, vou fazer o seguinte: eu não tenho poder de influência, não mando em pauta de TV, mas eu vou, se você permitir, quiser, eu vou passar o teu caso para o pessoal da Record, Domingo Espetacular. Você topa? Posso? Pode sim. Espero que Vai eles gostar. acreditem em mim, né? Porque eu vou ter que mostrar meu lado, provavelmente. Mas... Ixi, é capaz do pessoal lá da cúpula não querer o assunto, né? Porque eles falam muito em obsessões e tudo mais. Ó, que furo na água. Querida, com dor imensa no coração, vou me despedir de você. Muito obrigado pela força que você me deu. Um beijo, querida. Tchau.
Tchau, tchau. Assim como todo mundo tem direito de opinar as coisas, eu também vou opinar. Eu não gosto da postura do Isaac durante toda essa live. Querendo ou não, resiliência não é profissional. Lógico, resiliência se propôs a falar sobre o transtorno, então não dá pra jogar isso 100% na conta do Isaac, mas a gente vê que faltou ali uma atualização dele antes da live. Se ele estivesse um pouco mais atualizado, ele ia dar um jeito de guiar a resiliência, porque ele mesmo vê que ela tá ansiosa, a primeira live dela. Incomoda como ele não perdeu a oportunidade de zoar a resiliência em alguns momentos, de ser extremamente invasivo. Uma coisa é você ser invasivo e perguntar, sei lá, quantos alters você tem, outra coisa é você perguntar qual é o seu trauma. E as duas perguntas são realmente bem ruins, mas não igualmente problemáticas. O que me pega é alguém que não sabia falar sobre transtorno, falando sobre transtorno, e uma outra pessoa que deveria saber mais um pouco sobre isso, ou então ter uma atitude de saber lidar com a questão, uma postura mais séria, uma postura mais profissional. Não teve. E ainda deu opiniões que não foram solicitadas em momento algum. E é claro, a gente desculpa, mas resiliência não ia negar. Tipo, tem muita coisa no comportamento do Isaac que me incomoda. Mas eu não tenho muito o que falar, porque senão eu vou estar falando demais tanto aqui, porque tem coisas aqui que eu não falei pra falar lá, e tanto coisas lá que eu não falei aqui, etc. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês fiquem por aqui pra ver as coisas que vão sair, porque vai ser muita coisa legal. Se você gostou, por favor, dá like, comenta aqui embaixo o que você espera, o que vocês querem ver e afins. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas. Eu acho que é interessante mesmo. O nosso objetivo aqui sempre vai ser desestigmatizar o transtorno, principalmente naquela época quando aconteceu a matéria. É isso, beijo, até o próximo vídeo.